Perscrutar a vida. É uma dádiva que o sábio rei vem fazendo ao longo da descrição deste livro que nós estamos considerando sempre pela manhã, aos domingos aqui. Você sabe muito bem que Deus fez Salomão como um exímio observador da vida, das realidades humanas debaixo do sol. Observar a vida, fazer a leitura sem contrastes, é uma dádiva, é uma graça. Observar a vida sem nenhum contraste, com clara nitidez, para se viver com sabedoria, meus irmãos. Se a gente consegue esta maravilha, olhar a vida com sabedoria, com nitidez, fazer a leitura dos fatos, nós teremos a vida realmente uma vida sábia, um viver sábio. As observações que o pregador vem fazendo da vida contínua debaixo do sol nos conduz a terem uma vida de sabedoria. Louvado a Deus que então alguém fez análises bem profundas de coisas do cotidiano e nos deixou aqui na sua palavra. Vivemos com sabedoria se nós analisarmos a vida com cautela. E construir também a vida não de forma alheia a Deus. Os que observam a vida debaixo do sol, na perspectiva de quem observa aquele que está acima do sol, não está alheio a Deus. No sermão passado, nós vimos Salomão demonstrar os paradoxos da vida. E aí, nós vimos nestes paradoxos daqueles que estão alienados de Deus, que aqueles que deveriam praticar o direito, entretanto, estavam com seus corações entregues a toda injustiça. Eles estavam vivendo como bestas feras. A gente tratou sobre isso aqui. Como se fossem animais. Animais irracionais, sem lembrarem que são pó e ao pó retornarão. E prestarão um dia contas diante do juízo de toda a terra. Que diferente dos animais, nós vimos no sermão passado, Salomão deixando isso muito bem claro. Os homens possuem uma alma, os animais não têm alma. Então, como o homem possui alma eterna, eles um dia estarão diante do tribunal de Deus. Os que vivem uma vida injustas, que vestem togas, que possuem autoridades, mas não julgam com justo juízo, um dia eles estarão diante do juiz de toda a terra, diante de um tribunal. Não de homens, um tribunal divino, e serão julgados por Deus. Se forem achados, justificados e lavados no sangue de Jesus Cristo, eles vão gozar plena paz no paraíso de Deus. Mas também, se eles não se converterem dos seus caminhos, não se arrependerem dos seus pecados, irão para um lugar onde a Bíblia chama de lugar onde há choro e ranger de dentes. Irão para o inferno, onde o fogo não se apaga, onde o verme nunca morre. E no sermão de hoje, meus irmãos, o pregador continua investigando a vida. E eu intitulei a mensagem, a nossa reflexão hoje, do seguinte tema: quando a inveja oprime e a preguiça mata. Quando a inveja oprime e a vida mata. A gente vai perceber aqui Salomão neste texto de Eclesiastes capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Ele vai falar sobre opressão em uma primeira parte. Depois ele vai falar da desventura das pessoas em viver. Depois ele vai falar da preguiça, da ociosidade. Então nós vamos observar essas realidades junto com Salomão. Aperte os cintos aí, vamos a mais uma viagem da revelação da palavra de Deus. Vamos ficar de pé e ler o texto de Eclesiastes, capítulo 4. Nós estamos começando hoje o capítulo 4 e vamos fazer a exposição dos versos 1 ao verso 6. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os console. Vi
a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis a tua palavra foi lida nessa manhã, está aos ouvidos de cada um que está aqui. Ó Senhor, opere a obra de levar até o coração. Nós te pedimos pelo poder do Espírito Santo, que é aquele que faz esta obra maravilhosa. Que haja aqui, Senhor, toda a atenção, que nosso espírito, nosso coração esteja cativo à tua palavra. Porque é ela que nos alimenta, Senhor. É ela que cura as nossas almas. É ela que nos sara. Nós não estamos aqui, Senhor, para outro motivo, senão conhecer mais o Senhor por meio das tuas sagradas escrituras. Que o Senhor possa agir com a tua misericórdia em cada um de nós aqui e nos abençoar com ela. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito bem. Amada igreja, o que nós temos aqui? O pregador está falando de opressão, sofrimento e profunda desolação. Essa primeira parte aqui. Opressão, sofrimento, profunda desolação. Veja o verso 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Averiguei todo tipo de comportamento perverso. A opressão que se faz debaixo do sol. Este substantivo aqui que vocês, colocando os olhinhos, estão vendo no verso 1, a expressão opressões. Este substantivo opressão tem um significado de extorsão. Salomão viu que homens estão usando de constrangimento. Estão usando de constrangimento violento para obter vantagens indevidas. As pessoas oprimem as outras, extorquindo suas emoções, extorquindo o seu bolso, extorquindo a sua alma, extorquindo a sua esperança, em detrimento de vantagens próprias, da ambição de seus corações. Ferem as pessoas sem considerarem a alma das pessoas. Tratam mal as pessoas, falam mal das pessoas, sem considerarem o mal que estão promovendo em cada um. Irmãos, é extorsão, é opressão. Isso machuca, fere, destrói a alma. Ele diz que viu todo tipo de opressão nesta vida. Ele viu a extorsão de cunho emocional, aqueles que não têm quem console as suas almas, seu emocional. Ele viu todo tipo de extorsão financeira também, você pode colocar isso aqui na conta, toda a violência moral. O Eclesiastes está dizendo que neste mundo, homens que estão alienados de Deus praticam isso, extorsões na alma das pessoas, na dignidade das pessoas. E ele observou isso com clareza. O pregador disse que viu a opressão das lágrimas, ou seja, ele viu a violência, o quanto que a extorsão violentou a alma das pessoas, e o quanto violenta. Ele disse que viu todo tipo. Ele está falando não de um olhar diminuto, ele está dizendo de um olhar cuidadoso. Ele viu
com criteriosidade. E ele interpretou os sentimentos e os fatos que ele estava analisando. Homens invejosos oprimem o seu próximo. E oprimem o seu próximo pelo produto de sua vaidade. São vaidosos e causam opressão para terem resultado de satisfação própria, produto de sua vaidade, suas ambições. Homens ambiciosos, a má ambição. Eles não têm amor, não têm misericórdia. Eles escravizam, eles sugam as forças do seu próximo apenas pelo produto de levá-los a galgarem o fruto de suas ambições. Agora pensem comigo, irmãos. O olhar aqui é muito profundo. Extorquir a alma não está na categoria apenas dos homens maduros, dos adultos. Infelizmente, esta maldade presente na humanidade afeta o coração desde das crianças até os anciãos. Jovens que desprezam um ao outro, que fazem bullying contra as pessoas, isso é extorquir a alma. Isso é provocar maldade, maledicência, falando mal um do outro, ferindo a consciência, ferindo o coração das pessoas, isso seja criança, isso seja adolescente, isso seja homens, mulheres. As pessoas carregam essa raiz maligna nos seus corações, por causa da ambição que eles trazem junto de si mesmo. E eles estão destruindo as pessoas, causando lágrimas com violência, com esse tipo de violência. O homem invejoso oprime assim. E o pregador ainda disse que ele viu de perto a alma das pessoas em frangalhos. Põe os olhos no texto. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Ver as lágrimas aqui, meus irmãos, é ter a consciência muito clara dos sofrimentos e da devastação que a alma sofreu por causa dessa extorsão. As pessoas foram afligidas de tal forma que agora elas se encontram desoladas no lugar onde eles foram oprimidos. Se encontram sem afeto. Estão sofrendo amargamente, estão sofrendo amarguras. E não há ninguém que possa se sensibilizar com essas pessoas. Por que não há ninguém que se sensibilize? A palavra do Senhor, e Jesus mesmo disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. As pessoas vivem as suas vidas sem se importar com o seu próximo, sem se importar com o sofrimento alheio. Elas não estão nem aí se elas comeram, se essas pessoas comeram, se elas têm onde dormir, se elas estão felizes, se estão padecendo. As pessoas vivem as suas vidas olhando para si mesmo e não se importam com as pessoas ao seu redor, nem com o sofrimento delas. Não há quem console porque não há atenção. A gente vive um mundo onde as pessoas não têm mais atenção uma com as outras. Elas só querem lucrar, elas só querem crescer, elas só querem vantagens e não estão nem aí para o sofrimento das pessoas. Em outras palavras, vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém console. É que essas pessoas estão vivendo debaixo de uma tirania. Gente que age como se fossem vampiros. Vive um sistema como se fosse um sistema de vampiros, como dizia lá Edson Gomes, né, em sua música. Pessoas que estão ali sugando as forças, sugando a alma, tirando toda a motivação uma das outras. Se esta vítima tiver uma gotinha de sangue ainda, esses vampiros estão ainda salivando para sugar a força até o último ponto. E eles não se apiedam, eles não têm misericórdia, eles não se compadecem, só pensam em tirar vantagens dos mais fracos. Vi a violência nas mãos dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos.
É como que Salomão também estivesse dizendo: olha, estas pessoas que estão praticando isso contra os menos favorecidos têm as suas mãos sujas de sangue. Eles estão subjugando com tirania, com requinte de perversidade, sem dar espaço para que ninguém se compadeça e sem dar espaço para o alívio de ninguém. Eles têm as suas mãos sujas de sangue. E na sociedade que vivemos hoje, meus irmãos, uma sociedade caída no pecado, a gente vê esta opressão em todos os cantos. Homens que oprimem a sua esposa, oprimem a sua mulher pela falta do diálogo, é opressão. Falta de verdade é opressão dos sentimentos. Falta de presença é opressão de sentimentos. A esposa também que oprime o seu marido, sem dedicar-se a ele, sem entregar-se a ele, sem dar o devido valor, é opressão. A gente vê uma sociedade onde casamentos estão se destruindo, porque estão sabotando uns aos outros. Às vezes agindo com tirania um contra o outro. Não entendem a sensibilidade que um e o outro têm. Você vê também isso entre irmãos. Irmãos sendo tirano um com os outros. Destruindo a alma do outro, querendo ser melhor um do que o outro. Irmãos de sangue, mas parece que são inimigos dentro de casa, dentro do lar. Você vê a opressão dos funcionários sendo oprimido pelos patrões. Você vê o governo oprimindo com tirania os seus cidadãos. Tira vantagem de todos nós. Você vê muitos trabalhos por aí sendo trabalhos escravos, condições subhumanas, desumanas. Essas coisas a gente vê o dia inteiro acontecendo, todos os momentos. Você pode estar sendo vítima de alguma dessas coisas que eu citei, ou outras que eu não elenquei aqui, mas você pode estar sendo vítima de opressão, de extorsão. Toda hora você vê no noticiário o rapto, o sequestro, exemplo de uma criancinha para ser vendida no tráfico de exploração sexual infantil. A cada 3 pessoas que são vítimas de tráfico de sexo, uma é uma criancinha. Você sabia disso? A cada 3 pessoas que são sequestradas ou que são seduzidas para este campo, é uma criança. Você tem a ideia, no último ano, no ano passado, a exploração infantil cresceu cerca de 77%. A exploração sexual infantil cresceu cerca de 77%. Quase que dobrou com relação ao ano anterior. Irmãos, isso é algo terrível. Criancinhas que sofrem violências sexuais de seus próprios pais ou parentes próximos. Extorsão da alma, extorsão da virgindade, extorsão da pureza. Mulheres também que são sequestradas ou que recebem propostas enganosas de grandes oportunidades no exterior. Isso cresce ano após ano. Mulheres que são levadas para serem escravas do sexo. Salomão viu todas essas coisas presentes em suas realidades e que estão presentes hoje no nosso dia. Esse problema está no mundo todos os dias. Homens que vivem uma vida debaixo do sol como animais, como bestas feras. As pessoas que não consideram Deus não têm dignidade pelos outros. Enxergam as pessoas somente com oportunidade de lucrar. E nós não podemos ser seres assim, irmãos. Deus nos salvou para que a gente possa olhar o nosso próximo com dignidade. Ele lavou os nossos pecados e nos deu um novo coração para que a gente valorize as pessoas que estão ao nosso redor. Valorize os da nossa casa e valorize os que estão ao nosso redor. Valorize as pessoas da comunidade em que nós vivemos, a comunidade da fé. As pessoas que vivem machucando as outras, oprimindo as outras, em suas escalas de opressão, elas têm as suas mãos sujas de sangue e de violência diante de Deus. Se você pratica a extorsão na alma do marido, da mulher, do filho ou filho com o pai, você está com as suas mãos sujas diante de Deus.
Deus está olhando as obras das suas mãos. Há sangue nas suas mãos. E não tem como você se purificar a menos que você se arrependa. A menos que você olhe para aquele que está acima do sol, entregue a sua vida para Ele, entregue sua causa para Ele, entregue as suas ansiedades para Ele e tenha as suas mãos purificadas de toda injustiça. Como eu estou dizendo, o mundo está padecendo muitas injustiças porque as pessoas não têm mais dignidade com o seu próximo, não olham mais o próximo com um olhar de dignidade. O mundo que nós vivemos hoje está mais demonizado do que o mundo de ontem, e assim será. No coração das pessoas, da nossa sociedade, não há consolação, não há socorro humano. Aí você me diz, eu vejo muitos socorros humanitários aí acontecendo. Sim, existem sim, mas não é uma regra geral. Em geral, as pessoas estão se odiando umas às outras e estão querendo tirar vantagens umas das outras. Você chega na escola, você chega no curso universitário, você vai estudar, você tem um bocado de concorrente. Você vai fazer uma seleção de uma empresa, você não vê apenas o candidato, você vê concorrência. Mas existe o socorro de Deus neste mundo caótico. Existe o socorro divino. Existe toda a consolação de Deus. Deus julgará a causa de todos que estão sendo oprimidos. Deus julga a causa das viúvas, Deus julga a causa dos órfãos, dos fracos, dos pobres e de todos aqueles que têm uma vida sofrida, que sofrem explorações e maus tratos. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: contudo, Ele que é Deus, generosamente concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Concede graça aos pobres, aos menos favoráveis, dentro de uma sociedade que os colocou na marginalidade, que os colocou à margem. Em Salmos 9, 17 e 18, Davi, ou salmista, disse: voltem os ímpios ao pó, eles morrerão, os que oprimem. Todas as nações que se esqueceram de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos. Nem se fartará a esperança dos necessitados. Amém. Deus olha para os necessitados, Deus olha para os desfavorecidos dessa sociedade, Deus olha com olhar de misericórdia. Se uma sociedade caótica não vê o indivíduo ou as pessoas como deveria enxergar, há um Deus acima do sol que vê essas pessoas com olhar de amor e de dignidade. Eu sei que Deus também vê os pecados dessas pessoas e julgará o pecado de cada uma delas. Mas Deus demonstra misericórdia e graça para todos os homens que Ele criou. Isso é chamado de graça comum. Em certa medida, Deus os salvará. E em muitos casos, louvado seja Deus, Ele lhes comunica a salvação, que é a graça especial. Mas o pobre sempre será assistido por Deus. Ele precisa ter essa esperança. Há um Deus que olha por ele. Textos como estes que eu acabei de ler para vocês, meus irmãos, nos assegura que Deus julgará a causa dos oprimidos, a causa dos mais fracos. Você que está aqui, que se encontra em situação de opressão, seja ela qual for a sua situação, seja qual for a área, saiba que há um Deus olhando para você. E Ele é um Deus ajudador, Ele é um Deus que se compadece, que se comove, que se inclina para te ajudar, que estende as mãos para te socorrer. Defende a sua vida, defende a sua alma, cuida de você em suas necessidades. Salmos 34, versículo 6 diz assim: este pobre, esta pessoa de alma amargurada, esta pessoa necessitada que vive carestia ou que vive desespero na alma, este pobre homem clamou ao Senhor e Ele o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações.
O pregador viu que as pessoas não desconsideravam umas às outras, mas ao mesmo tempo ele sabia que havia um Deus acima do sol que se importa com as pessoas, que ouve o clamor dos aflitos, que ouve o clamor dos necessitados. Se você vive amargura, vive opressão, e não olha para o alto, não olha para Deus, você viverá a amargura ainda mais infinita. E você vai começar a desesperar de muitas coisas da vida, até da sua própria vida. A gente vai ver isso aqui. Este mundo que nós vivemos debaixo do sol, as pessoas entram pelo caminho da ambição e do egoísmo e passam a se enveredarem de maneiras exclusivas. Não olham a necessidade dos próximos. Você sabia que ao seu lado, sentadinho, pertinho de você, há pessoas que possuem necessidades? Está do seu ladinho aí. Você não sabe como é que foi o dia de ontem dela. Ela também não sabe como foi o seu dia de ontem. Você se importou com ela? Você se importou com o seu irmão em Cristo? Quem vive o egoísmo, vive insensibilidade. Não, é incapaz de olhar para os necessitados. É incapaz de demonstrar compaixão, misericórdia com o seu próximo. Há um Deus acima do sol que olha com todas essas categorias e defende os aflitos. Se a tua aflição oprime você, e você tem sofrimento na alma, e você tem sido assaltado nas suas emoções, e as suas emoções você sente como se estivesse em frangalhos, corroído, moído, você se encontra em dores profundas, existe assolação, há um Deus que cobre esta tua alma aflita. Há socorro de Deus que lhe tira deste desespero. Por isso, olhe de maneira vertical e não horizontal. Olhe nesta vida de maneira vertical, olhe para aquele que está acima do sol, olhe para a sua salvação, olhe para a salvação da sua alma. Você, aflito de alma, de espírito, olhe para Cristo, que é o seu Salvador, que salva a sua alma, que tira a sua alma de profunda opressão. Não olhe para o desamor da humanidade que não tem Deus. Eles não vão comunicar nenhum afeto a você. Muito pelo contrário, eles vão querer a tua destruição. E nós que vivemos em uma comunidade de fé, precisamos olhar para Deus, para podermos reproduzir os sentimentos que Deus tem nesta palavra. Sermos misericordiosos uns com os outros, compassivos uns com os outros, dar o ombro uns aos outros, socorrer uns aos outros. O verso 2 e verso 3, Salomão diz: pelo que tenho por mais infeliz os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aqueles que ainda nem nasceu, aquele que ainda nem nasceu e não viu as obras mais que se fazem debaixo do sol. É como que se Salomão estivesse dizendo que, olhando para este mundo de injustiça, a gente que vive acelerada, olhando para o seu próprio umbigo. Quando nós olhamos essas coisas, o que normalmente as pessoas pensam que estão aflitas: não quero mais viver, não vale mais a pena viver. Não vale a pena viver neste mundo de pessoas que vivem sem misericórdias, que vivem sem se importar um com o outro, que só causa danos nas almas, oprimindo por causa de suas ganâncias. Salomão está chegando à conclusão aqui, meus irmãos, de que viver a vida debaixo do sol, debaixo de opressão, na verdade, é chegar a uma conclusão de que se não vale a pena viver. Na verdade, meus irmãos, a nossa humanidade tem se desanimado quando olha estas coisas. A própria vida tem apresentado ao nosso redor muitas coisas e sentimentos que levam a gente a chegar na nossa telha a pensar que não vale mais a pena estar aqui. Essas pessoas estão em grande índice daqueles que se lançam ao suicídio, que querem desaparecer da vida, que querem desaparecer do mundo. Por isso que você que pensa em desistir da sua própria vida, que está desanimado da vida ao analisar as coisas debaixo do sol,
tem até um desejo de morrer, quer se matar, quer se entregar à tristeza profunda até a morte, você precisa olhar para Deus. O mundo jaz no maligno, mas aqueles que se entregam a Cristo vivem para sempre, mesmo debaixo de um mundo de opressão. Você precisa olhar para Deus e encontrar a consolação nele. Você que está aqui, que me ouve e que está pensando em dar cabo da sua vida, porque você tem visto a opressão, está sendo oprimido. O caminho não é esse, não é o caminho de sabedoria. Se você olhar a vida como Salomão está olhando, você vai encontrar sentido para viver. Salomão está vendo a vida debaixo do sol, mas ele está olhando uma vida acima do sol. Se sua vida estiver apenas aqui no horizontal, você realmente vai querer dar cabo da sua vida. Eu estou falando especificamente para você que está sofrendo, padecendo e está querendo se matar. E talvez a pessoa esteja do seu ladinho e você nem sabe. Mas louvado seja Deus que esta palavra te encontra e te dá o consolo. Não dê cabo da sua vida. Não destrua a sua vida. Viva. Viva a vida debaixo do sol, como se você estivesse acima do sol, com Deus. Porque primeiro, Deus não te criou para que você vivesse a uma amargura de alma. Deus não te criou para que você ficasse entregue a sofrimentos profundos. Deus te criou para que você possa exultar-se nele, alegrar-se nele, ter satisfação nele, viver a tua vida alegre e feliz, desenvolvendo uma vida de fé. E no meio das suas lutas e das suas batalhas você encontrar ânimo e alegria para viver. Sabe, meus irmãos, eu me lembro a parte disto aqui, dos nossos irmãos no passado que viveram tantas perseguições, que foram torturados, que perderam as suas vidas pela causa do Evangelho. Inúmeros relatos, são tantos testemunhos de mulheres, de homens, de crianças, de velhos, de todos, que no meio das suas lutas sempre estiveram com um sorriso em sua face, mesmo em face da morte. E é assim que nós devemos viver. Isso é ter uma vida superior, irmãos, superior à opressão deste mundo. E com este sentimento que nós devemos viver. É este sentimento que deve encher o teu coração, crente, homem de Deus, mulher de Deus. Você que se encontra triste, desanimado. Enquanto pessoas vivem desapontadas nesta vida e desejam morrer e mesmo não terem nascido, esse discurso é um discurso que você já viu na Bíblia, sabia? Jó já falou isso. No meio da sua aflição, Jó disse: eu detesto o dia que eu nasci. Elias também disse isso. Melhor para mim é morrer, é a morte. Irmãos, todo mundo que está aqui pode passar por isso. Pode passar por esse sentimento. Mas não deve viver com eles. Jó não morreu como ele desejou naquela hora. Nem Elias. Mas eles viram a salvação do seu Deus. E assim também eu digo para você: não deseje o fim da sua vida. Deseje a glória do seu Deus. Ele lhe fará ver e vai lhe ensinar a viver esta vida aqui com muita motivação nele, com muito ânimo. Viva a vida com alegria debaixo desse sol, crendo que Deus te justificou e te faz viver uma vida feliz. Verso 4. O Eclesiastes dá razão da opressão e da extorsão dos homens que vivem debaixo do sol. Ele diz qual é a razão. Veja o verso 4. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza e obras que se provém da ira do homem, da inveja do homem, contra o seu próximo, também isso é vaidade, correr atrás do vento. É inveja, irmãos. Por que eles estão oprimindo as pessoas? Por causa da inveja. Quem vive com a inveja no coração desconfia de sua própria sombra. Não confia em ninguém. Até a sua própria sombra é seu adversário. Então eles se empenham ao máximo. Está vendo aqui o trabalho com toda a destreza no texto? Eles se empenham com toda a sua força, com toda a habilidade possível. Os dias desses homens que ignoram a Deus e vivem uma vida sem a sabedoria divina, é uma vida onde eles colocam a sua imagem, eles empreendem tecnologia de ponta, eles fazem tudo isso em prol da vaidade própria.
Quem é milionário quer estar na ponta da Forbes. Eles não se importam com a reputação da sua própria imagem, não se importam com a reputação da família, do casamento e nem dos filhos. Tudo que eles querem é o egoísmo, a vaidade, a inveja consome suas almas, eles desvalorizam tudo. Colocam tudo no fogo em detrimento da inveja, dos holofotes. Homens assim, meus irmãos, rivalizam com seus próximos. Homens assim querem abater cada pessoa que estiver de frente a eles. Por isso que a vida destes homens é como neblina, é como vapor. Eles vivem achando que vão ter sucesso, mas na verdade a sua vida vaidosa é uma vida de neblina, é vapor, é correr atrás do vento, como disse aqui o pregador. Você que está presente aqui nesta audiência, cuide do seu coração para que ele não seja tomado pela inveja. Inveja pode levar você a oprimir as pessoas mais fracas, pode levar você a caçoar delas, pode conduzir o teu caminho para o caminho da extorsão, e você pode estar diante de Deus, lembre, com as mãos sujas, por causa da inveja. Os delitos que você causa por causa da ganância, leva o teu coração a uma vaidade que te tornará diante de Deus, talvez indesculpável. Cuidado com a inveja. Cuidado por desejar as coisas que não lhe pertencem. Olha o que a palavra de Deus diz em Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que não lhe pertença. Você não pode exceder no seu coração o desejo daquilo que não é seu. Isso é inveja. Não suje o seu coração com estas coisas. Não suje o teu coração com ganância, com cobiça. O coração, em Provérbios diz, Salomão disse em Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a ganância e a cobiça é o resultado da inveja. Então tomem cuidado com a inveja. Deixa eu lhe mostrar uma outra referência em Tiago. Capítulo 4, versículo 2 ao versículo 3. De onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que limitam a vossa carne? Cobiçais e nada tem. Cobiça é um outro nome para inveja na Bíblia. Cobiçais e nada tem. Matais e invejais e nada podes obter. Vivei a lutar e fazer guerra. Nada tendes, porque não pedides. Pedides e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em seus próprios prazeres ou em sua própria concupiscência. A inveja e a ganância e a cobiça pode levar o homem a cometer muitas atrocidades. E a gente vê também aí no mundo. Olhe para o conflito no Oriente Médio. Veja a Rússia e a Ucrânia. O que é isso, irmãos? Se não for a ambição, a inveja, a sede de poder que os homens têm pelos outros. A gente vê lá relato de mulheres sendo estupradas, gente morrendo de fome, sem ter onde morar, perdendo a sua dignidade por causa da inveja. De onde vêm essas guerras todas? A inveja. Porque às vezes você está em guerra em casa por causa da inveja. Você está em guerra com o teu marido porque você está em inveja. Você está em guerra com sua mulher porque você está em inveja. Você está cobiçando alguma coisa que não é inerente à palavra de Deus. De onde vem toda a destruição? Inveja. Cuidado. Salomão está dizendo, esses homens estão oprimindo por causa da inveja. Cuidem para que o coração de vocês esteja longe da inveja. Veja o versos 5 e 6. Antes de eu falar do verso 5 e 6, eu estou falando aqui sempre de lavar as mãos, né? E na Bíblia fala de um homem que lavou as mãos. Que homem é esse? Pilatos. Ele não foi lá lavar as mãos? Ele quis se desculpar, sem observar a verdade. Ele quis se isentar, lavando as próprias mãos. E tem muita gente aqui que faz isso. Lava as próprias mãos com Timóteo, como Pilatos, mas sabe que esta lavagem de mão não serve de nada.
Porque Pilatos mandou crucificar o Rei da Glória, mesmo tendo lavado suas mãos. Pilatos mandou crucificar aquele que se fez o mais pobre de todos, para justificar pecadores como eu e você. E um dia este mesmo Pilatos vai estar diante de Deus, com as suas mãos sujas. Não lavem as suas mãos querendo se isentar das coisas. Reconheça seus limites, reconheça seus problemas, o seu pepino, o seu abacaxi. Descasque ele, resolva seus dilemas. Não lavem as suas mãos. Vocês vão continuar com as mãos sujas. Vamos lá. Versos 6, 5 e 6. Aqui aquela última parte, ele falando da preguiça. O pregador tem um outro fato que ele observou aqui, a ociosidade. Verso 5. O tolo cruza os braços, come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Isso aqui é uma imagem mais, desculpa o peso da palavra, mas eu tenho que usar, mais desgraçada. O homem que vive uma vida ociosa tem uma vida desgraçada. O preguiçoso. O que o observador da vida está dizendo aqui é que o preguiçoso está se sabotando a si mesmo, está destruindo a sua própria vida. A preguiça mata. O tolo cruza os braços. Essa expressão está dizendo que o preguiçoso é insano, é louco, vive a vida sem sabedoria, vive a vida insana. Uma vida ociosa é uma vida sem sabedoria. Viver uma vida sem querer trabalhar é tolice, é loucura. O Eclesiastes viu que homens que trabalham e são hostilizados no trabalho, isso não é bom. Mas ele viu também que há homens que não são oprimidos no trabalho, mas que querem cruzar os braços e não fazerem nada. Isso é desgraça, irmãos. Homens que não querem nada com a hora do Brasil. Pessoas que não querem nada em detrimento de vida mansa, de sombra e água fresca. Como aquela outra música, uma rede preguiçosa para deitar. A expressão aqui, comer a própria carne, ele não está falando no sentido literal, aqui é um sentido figurado, ele não está falando de canibalismo. Mas a imagem aqui é forte mesmo. Eles estão se devorando a si mesmo. O pregador está falando aqui que essas pessoas estão se destruindo. A preguiça destrói a própria pessoa. Homens ociosos desconstroem, não constroem. Destroem a si mesmo. Vivem uma vida de braços cruzados, sem disposição para nada, para trabalhar, sem disposição para nada, até sem disposição para a própria vida, para a própria família. Cuidado com a preguiça. Com as horas em demasia no travesseiro. Com as horas infindas. Tem uma vida de prontidão e de presença, de disposição. Tem gente que tem preguiça para tudo. Olha, tem preguiça para acordar. Não tem, horário para acordar. Tem preguiça de trabalhar, de organizar a sua casa, de organizar as ideias, de estudar. Pasmem, tem gente, pasmem, que tem preguiça até de namorar. É para dar risada, mas é verdade. Eu não sei como esse preguiçoso vive. Porque eu não tenho essa preguiça, né? Não tenho. Não tenho. Mas sabe como é que esse preguiçoso faz? O cônjuge procura e ele diz: hoje não, estou indisposto. Oh, meus irmãos, quanta indisposição para tudo, até para essa hora. Não, você tem que se revestir de coragem para a vida. Você tem que se revestir de força para tudo. Para o trabalho, para o sexo com o seu cônjuge, para a disposição da vida. Você tem que levar a vida com virilidade mesmo. Uma vida preguiçosa é uma vida sem sabedoria. Então aqueles que sofrem a opressão de outros e aqueles que se oprimem a si próprio por causa da preguiça. Nosso Deus não é preguiçoso. Deus trabalha todos os dias.
e quer que os seus filhos vivam também assim, vida produtiva. Sabe, meus irmãos, a preguiça é um pecado que destrói. O preguiçoso nunca vai ter oportunidade na vida, boas oportunidades na vida. Se você está no trabalho e sempre se escora, sempre se esconde, tem gente que se esconde em uma salinha quando tem muito trabalho, porque está longe das vistas do patrão. Você está pecando diante de Deus, e você está achando que está construindo alguma coisa, não haverá oportunidades para você. Tem gente que vive a vida tão cansado, tão fadigado, que parece aquele personagem de Jaiminho. Você lembra de Jaiminho? De Chaves? Acho que é para evitar a fadiga. Ele sempre diz isso, né? Arrastando a bicicleta, não anda de bicicleta, não sabe pedalar, não se dispôs a aprender a pedalar a bicicleta, e vive o carteiro com a bicicleta, o instrumento do trabalho dele. É para evitar a fadiga. E às vezes você fica assim, como Jaiminho, a síndrome de Jaiminho, na vida debaixo do sol, querendo evitar a fadiga o tempo todo. Oh, meus irmãos, não olhe para o preguiçoso, não admire o preguiçoso, nem admire a sua preguiça. Expurgue a sua preguiça. Viver a vida debaixo do sol é preciso disposição. Vocês estão me ouvindo? Viver a vida debaixo do sol é preciso disposição, senão a própria vida vai te atropelar. Vai passar por cima de você como um rolo compressor. Você que vê seu filho dormindo demais, repreenda ele, como eu faço direto com o Levi. Ô Levi, cadê Levi? Levi? Tem que repreender, tem que aprender a acordar cedo, ter disposição para a vida. E olha o que o preguiçoso diz, no verso 6. Melhor é um punhado de descanso que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. É melhor não fazer nada, ficar aqui na moleza, do que fazer. Eu quero me expor a isso, esse trabalho é arriscado demais. Não vou não, é que nada. Tudo que for esforço, ele diz, não dá para mim não. Ô irmão, dá vontade de dizer, sai da minha frente. Eu não suporto um homem preguiçoso. Eu não suporto um homem preguiçoso. Homem disposto, homem que não quer fazer nada. Eu fico tão feliz quando eu vejo aqui os homens trabalhando aqui durante a semana, no sol, na chuva, no sol, carregando pedra. Está chovendo, ele está ali, ó. Para um pouco, não. Disposição bonita. Trabalhando, se esforçando. Tem dois aqui do patrimônio que é o tempo inteiro aqui, ó, durante a semana, carrinho de mão, carregando areia, jogando para cá, jogando para lá. As mulheres ontem lá limpando a casa de apoio, tirando tudo. Que coisa bonita, disposição. Não tem preguiça. Ou a gente faz uma campanha às vezes para chamar os irmãos, e a gente vai fazer dia 1º, dia do trabalhador, olha que coisa bonita. Dia 1º a gente vai chamar aqui os homens para pintar essa grade toda aqui. Aí eu quero ver os preguiçosos. Quem vai ser preguiçoso que não vai aparecer? Hã? Porque Clarinho disse, eu acho que foi Clarinho que falou, não rapaz, se chamar as mulheres elas vêm. A gente vai vir também, né irmãos? A gente vai mostrar. Mas dia 1º a gente quer pintar essas grades aí para a gente não perder essas grades, mas a gente precisa de disposição, irmãos. Não pode viver a vida com preguiça. Eu quero fechar aqui com vocês lendo uma referência. Tessalonicenses 3, 7 a 10. Eu acho que é muito apropriado para o que nós estamos falando aqui, observando estas questões da vida debaixo do sol. Fuja da preguiça, pelo amor de Deus. Tessalonicenses 3, 7 a 10, diz assim: Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Não me escorei em ninguém, é o que Paulo está dizendo, nem eu nem meus companheiros. Nunca vivi chorando miséria para ninguém, eu sempre tive disposição. Nunca vivi preguiçosamente, em outras palavras. Pelo contrário, em labor, que é o trabalho, em fadiga, está vendo? Trabalho até exaurir as forças, ele está dizendo aqui. Eu trabalhei até cair.
De noite, de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito de serem ajudados ou socorridos, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo de nós mesmos para vós imitardes. Porque quando ainda conosco, vos ordenou isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Quem quer viver a vida preguiçosa, esteja pronto para padecer. É isso que ele está dizendo. Vamos ficar de pé? Já primeiro, eu acho que o feijão vai ter que botar muita água, né? Senhor, te bendizemos pela mensagem desta manhã. Nos socorre e nos ajuda, Pai, nos dias da opressão, que estão em cada canto e ponto deste mundo e muitas vezes nos aflige. Tu és o nosso libertador. Nos faz olhar a vida em um ângulo horizontal, vertical, um ângulo para o alto, para o Senhor, a fim de não nos desesperarmos da própria vida e desejarmos sair dela. Se existir algum desejo em nós de deixar esta vida, é para te encontrar. Este é um sentimento nobre. Também, Senhor, nos dê a alegria da disposição e nos ajude a fugir da preguiça, por meio do trabalho, por meio da produtividade equilibrada, porque toda produtividade equilibrada, Senhor, traz boas recompensas, traz bons resultados. Abençoe meus irmãos, ó Pai. Cuida de todos aqui em suas necessidades. Que os nossos irmãos não estejam aqui, Senhor, oprimindo nenhum nem outro, nem dentro do lar, nem na igreja, para que não estejam diante de Ti com as mãos sujas. Ó Pai, lava as nossas mãos pela justificação de Cristo, pela graça de Deus. É o que nós rogamos, no nome de Jesus. Amém.